Vamos então falar de aspecto ambiental, dando continuidade, dando sequência nas nossas definições em avaliação de impactos ambientais. Então agora a gente vai falar de aspecto e a gente vai introduzir também, né, a noção de causa. Então eu tenho uma causa, eu tenho um aspecto, eu tenho um impacto. Vamos só relembrar lá de impacto, que algumas pessoas confundem o impacto com a causa, né? Mas o impacto é o resultado de uma ação humana, que vai ser a consequência, então, né? Então a gente não tem que confundir uma coisa com a outra. Estou trazendo aqui um esquema para vocês, né? Que define o aspecto ambiental como um mecanismo através do qual uma ação humana causa um impacto ambiental. Então eu tenho que as ações humanas, que são as atividades, produtos e serviços, tem um aspecto como mecanismo através do qual essa atividade, essa ação humana vai causar o impacto ambiental. Então, a gente tem que ter noção, tem que tomar cuidado com essa noção de impacto ambiental como resultado daquela ação, daquela atividade. Por exemplo, uma rodovia. Uma rodovia é um impacto ambiental. Falso. A rodovia ou a existência da rodovia, né, ou a construção da rodovia, ela causa impactos ambientais. Ela vai ter outros impactos que são a consequência. Eu não posso falar que a rodovia é um impacto. O reflorestamento é um impacto ambiental positivo? Não, o reflorestamento é uma ação que tem como objetivo atingir certos propósitos ambientais, objetivos ambientais, como recriação de habitats ou proteção do solo. Então, o reflorestamento, ele é uma ação que vai causar impactos ambientais positivos. Tudo bem? Então agora a gente vai diferenciar a ação do aspecto do impacto. Então, nesse sentido, o aspecto, vejam, se as ações humanas são as causas e o impacto são as consequências, os aspectos são os mecanismos, né, ou processos pelos quais ocorre essa consequência. Vamos ver essa definição, que ela está na norma ISO 14001 de 2015. Aspecto é o elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que interage ou pode interagir com o meio ambiente. A definição da norma de 2004, ela estava falando que pode interagir com o meio ambiente. Dessa norma, só eles acrescentaram a palavra interage. Então, é o elemento dos produtos, atividades ou serviços da organização que interage ou pode interagir. Então, para melhor definir, para melhor entender o aspecto, eu imagino uma interação com o meio. Não é tão fácil visualizar essa interação se a gente não fizer um exercício, tá? Só um exemplo. As atividades, elas podem, estou vendo aqui atividades, elas podem produzir efluentes líquidos, elas podem produzir resíduos sólidos, poluentes atmosféricos, ruídos, vibrações. Lembra que a gente já falou de todos esses tipos de poluições que eles podem ser medidos? Não é esse o objetivo das atividades humanas, mas a produção de efluentes líquidos, de resíduos sólidos e sua interação com o meio, estou falando de interação, que pode interagir. Quando o resíduo chega no meio ambiente, quando o efluente chega no corpo receptor, né, quando a poluição atmosférica ela interage com o ar. Então, quando eu tenho essa interação, essa emissão de ruído, de vibrações, essa interação faz parte do processo produtivo, né? Então, são aspectos que estão ligados ao ambiente produtivo que interagem com o meio ambiente. Então, isso auxilia a gente a entender melhor esse aspecto como essa interação. E aí você vai falar o seguinte, mas se isso é o aspecto, então o que é o impacto? Porque eu penso que a emissão de poluente atmosférico é um impacto ambiental. Não, isso é um aspecto. Eu penso que o despejo de efluentes líquidos é um impacto. O lançamento de efluentes, não, ele é um aspecto. Então agora, né, a gente precisa fazer um exercício para a gente entender isso melhor. Vou passar aqui um exercício para vocês, vamos lá. Para quem está fazendo a disciplina, a gente vai ter uma tabela de aspecto e impacto. É muito normal, tá, gente? Nas organizações, se você chegar lá para trabalhar, você encontrar planilhas de aspecto e impacto. Então a gente está tendo uma noção do termo hoje, a gente vai ver isso ainda mais para frente de novo, tá? Mas então o que seria o aspecto por esse exercício? Vamos tentar entender. Olha só. Então para quem está fazendo a disciplina comigo, vai receber por e-mail aliás, lá na página do aluno,
uma tabela gigantesca de uma planilha de aspecto e impacto para distrair um pouquinho. Se você quiser esse material, se você quiser qualquer material meu, alguns textos, né, que eu vou complementar a aula com textos, sempre com estudos de caso, sempre que você assistir um vídeo e quiser algum material meu, coloca seu e-mail nos comentários que eu te mando. Então vamos lá, lavagem de roupa, de louça. Gente, você vai pensar no impacto do consumo de água. Não, eu estou consumindo, né? Pensa na interação. Eu estou consumindo aquela água. Quem está consumindo? Né? Para irrigação, a água está sendo consumida. Isso é interação com o meio. Então, o que é o impacto? O impacto é a redução da disponibilidade hídrica. Aí que no caso, a minha atividade não foi irrigação, né? Foi lavagem de roupa, de louça, mas eu tenho uma pequena utilização, né? Um pequeno consumo de água, então eu vou ter uma pequena redução na disponibilidade hídrica. Um outro aspecto é o lançamento de água com detergente. Essa água vai para algum lugar. Então, esse lançamento de água é um impacto? Não, pensa que a água está sendo lançada, ela vai chegar, ela vai interagir em algum lugar. O impacto vai ser uma possível eutrofização da água, certo? Então, o impacto é a consequência da ação e o aspecto é o mecanismo através do qual isso aconteceu. Vamos agora para transporte de cargas e caminhões. Vou acabar fazendo o segundo, você faz o terceiro e o quarto. Transporte de cargas por caminhões. Emissão de ruído é um impacto? Errado. O incômodo aos vizinhos pode ser um impacto. Então veja que o impacto nem sempre é ambiental, o impacto social, certo? O incômodo aos vizinhos. Ninguém quer, né, ser incomodado com o ruído o tempo inteiro. Isso atrapalha o bem-estar, a saúde das populações. Então eu tenho lá a emissão de ruído não como impacto, mas como um aspecto. E um outro aspecto que eu tenho é o aumento do tráfego, que pode ter como impacto congestionamentos. Agora tenta fazer o próximo. Cozimento de pão em forno a lenha. Se você quiser mais tempo, você dá uma pausa no vídeo, tá? Que agora eu vou ter que responder pra gente dar sequência no vídeo. Pode dar uma pausa aí e tenta fazer. Tanto o cozimento de pão em forno a lenha, como o armazenamento de combustível. Pausa o vídeo, faz, depois você liga de novo. E agora, então, a gente voltando o vídeo para correção, né? Eu tenho aqui para você um aspecto emissão de gases, não é o impacto, a emissão de gases e o contato desses gases com o ar, né, com a atmosfera, é um aspecto, né? E o impacto é a deterioração da qualidade do ar. E da mesma forma, o armazenamento de combustível, se eu tenho um vazamento, esse vazamento é interação com o meio. No vazamento eu tenho um aspecto e na contaminação do solo ou na contaminação da água eu vou ter um impacto ambiental. Então o impacto é a consequência, certinho? Tá, então agora a gente vai dar sequência, agora que a gente definiu o aspecto, a gente vai dar sequência e já caminhando para a finalização. Falta a gente falar de processos ambientais, recuperação ambiental e, por fim, avaliação de impactos ambientais. Então vamos lá.